Saudações, gente bonita, Mestre Leider aqui falando em Goiás, 15 horas de um dia quente. Agora, o calor, o fogo, vai muito além daqui do interior do estado de Goiás. O bambu está gemendo no Oriente Médio. Vamos falar brevemente sobre o assunto. Como até o mundo mineral que se interessa por geopolítica deve estar sabendo, o estado cujo nome a gente não pode mencionar acertou um edifício ao lado da embaixada iraniana em Damasco. Esse edifício, a gente veio saber depois, não era conecta à embaixada em si, mas era, ao que tudo indica, usado para reuniões e tudo mais entre os membros da Guarda Revolucionária. O que faz sentido. Vamos explicar como é que funciona no Irã. O Irã tem uma estrutura de governo que é comandada pelo presidente Said Ebrahim Raisi, que comanda as forças armadas iranianas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Mas, como vocês devem saber, em 1979, o Irã passa por um processo revolucionário que expulsa do país o ditador Shah Reza Pahlavi, implantado lá pelos Estados Unidos, na época do governo Mossadegh, para garantir os interesses anglo-britânicos naquela nação. Então expulsaram ele e toda a estrutura ocidentalizante do país. Foi uma revolução, no sentido clássico. Nesse sentido, a Guarda Revolucionária é uma milícia de centenas de milhares, milhões de homens. Ela responde não ao presidente, mas ao comandante supremo, o Ayatollah eleito, tem um mandato vitalício, eleito pelo Conselho dos Ayatollahs. Os outros Ayatollahs, o que é um Ayatollah? Tem que ser primeiro um imã. Um imã é alguém especialista no Alcorão, certo? Um imã é alguém que conhece o Alcorão de cor, sem necessidade da leitura dele, sabe? Todo o Alcorão de cor. O mínimo que um imã deve ser um conhecedor do Alcorão. Mas para ser um Ayatollah, além de ser um imã, você tem que ser um Said, descendente do profeta Muhammad. Perfeito? Então, o conselho de Ayatollahs, você tem que, por nascimento, você tem que ser da família do profeta, A gente tem que se lembrar, gente, que sim, existem milhões de descendentes do profeta Muhammad no mundo. Existem descendentes, até hoje, está na 83ª geração de Confúcio. Confúcio tem mais de 1 milhão de descendentes. O governo da República Popular da China os reconhece como descendentes do Confúcio, já está na 83ª geração. Então você tem descendente de Confúcio de 2.500 anos atrás, não é de se surpreender que tem descendentes do profeta Muhammad, de mais de 1.400 anos atrás. Então você tem que ser um desses. Sempre que vocês veem o nome Said, começa com Said. Said quer dizer descendente do profeta, certo? Tem que ser um Said. E tem que ser um imã. Aí você é um Ayatollah. O Conselho dos Ayatollahs se reúne e escolhe o líder supremo, que é uma espécie de quarto poder, espécie de poder moderador, igual o Brasil teve na época do Império. Então, o líder da Guarda Revolucionária é, na prática, o comandante supremo da Revolução. No caso, o Ayatollah Said Ali Khamenei. O que eles atingiram foi a estrutura exatamente da Guarda Revolucionária. E aí as pessoas estão compreensivelmente muito exaltadas. Isso é compreensível. Cara, dessa vez
o Irã vai para cima, o Irã vai responder. Vai mandar o Fatah 2 para cima do país cujo nome não pode ser mencionado. Então, é isso o que a entidade sionista quer. Então, se é isso que a entidade sionista quer, não seria muito sábio responder do jeito que a entidade sionista espera que se responda. Olha só, painhos, o que eu acho mais massa de painhos é o tanto de passarinho que se alimenta, né? Alimenta os passarinhos. Você pensa, mas catalão, isso aqui pode não parecer, é até surreal, né? Vou até entrar aqui. Isso aqui pode não parecer, mas em teoria isso aqui é uma calçada. Tá? Vocês estão vendo esse mato aqui? Isso aqui é uma calçada, uma calçada. A gente não acha totalmente ruim porque é o tanto de painhas para os passarinhos. Só que evidentemente o ser humano não pode passar aqui. O prefeito se chama Adib Elias Júnior, do MDB, tá? Isso é uma calçada da periferia de Catalão, em Goiás. Eu acho massa que as calçadas sejam planas. Ali aquela, por exemplo, nós estamos vendo mamoeiras. Olha que gracinha. Mamoeira. Isso aqui é uma mamoeira hermafrodita, olha o formato do mamão. Mamoeira hermafrodita. 3 mamoeiras hermafroditas, só que eles não estão muito saudáveis, né? Fungo. Isso aqui é aquele boldo, né, do Pará. Isso aqui é mastruz, a gente chama aqui de erva de Santa Maria. Adoro o cheiro. Isso aqui é melissa. Isso aqui é menta. Cara, eu amo o cheiro de menta. Vou pegar uma folhinha aqui pra mim. Cara, o cheiro, só de ficar na mão da gente o cheiro, já fico feliz. Vou mascar. Mais bolo do Chile, rosa. Isso aqui é cana caiana. Olha lá, ó. Cana caiana. Isso aqui é laranja comum. Nossa, minha irmã vai fazer arroz doce. E eu esqueci de pegar a folha de laranja para ela. Acabei de achar, vou apanhar. Folha de laranja é fundamental para um arroz doce de qualidade. Pera aí. Ai, ai, ai. Só que a laranja comum, como vocês sabem, ela tem muito espinho. Tem que ser esperto. Olha lá. Goiaba. Mais boldo do Chile. Algodão e o algodão caipira. Olha lá, o algodão caipira. Uma característica dele. A cor da pluma. Tá vendo? Pluma, essa ferrugem. Não é branco. Até tem algodão caipira branco. Mas no caipira é mais fácil você achar o colorido. Tem até mandioca. Esse tipo de calçada, vá lá, né? Vá lá. Mas aquele tipo de calçado não rola, não. Na verdade, eu nunca tinha passado por aqui. Olha que loucura. Ali, pelo jeito, é uma plantação de mandioca. Vamos ver. A geopolítica pode esperar uns minutinhos. Uma senhora plantação de mandioca. O lote inteiro. Essa aqui é a lendária vassourinha. Vassourinha amarela. Essa é a mandioca branca. Né? Olha a diferença. A vassourinha amarela você reconhece pela folha. Roxa, fina. Essa aqui. Uau, essa mandioca é uma delícia. Ela é branca. Fantástica também, muito boa. A pessoa que plantou isso aqui entende de mandioca. Né? Cidade do interior. Periferia da cidade do interior. A prefeitura não cuida. Ou não manda cuidar.
Mas as pessoas são industriosas. Ó, o carro da pamonha. Acho que é R$7 cada pamonha. A pamonha dele é boa. E a carteira que não deixa. Olha lá. Quaresmeira também bem típica, né? Ela é nativa daqui. As pessoas usam para arborização. Agora, essa espécie aqui, ó. Essa clara, não é nativa daqui não. É Melanostomácea, mas é outra variedade. Aqui. Enfim, voltando, olha lá. Mamão é um clássico, gente, dessa região. Mamão é um clássico. Porque ela é um pé de poncã, olha, cheio de poncã. Assim, bem, podia cair uma, né? Do lado de cá, mas não cai não. Olha, mais poncãs. Mamão. Um mamão. Lava outra, lava um mamão. Eu adoro esses caramanchão. Bonitinho, cuidado. Mas voltando ao nosso assunto. O Irã. Foi uma ofensa terrível, pelo menos um general e provavelmente vários outros oficiais foram desvividos com esse ataque israelense. E aí a questão é, o Irã deve responder? Claro que ele deve responder. Evidente que deve, e até acredito que ele vá. Mas não do jeito que a entidade sionista quer. Porque se o Irã responder do jeito que a entidade sionista quer, por isso ela está provocando, com um ataque terrível a Tel Aviv ou Haifa, isso favorece muito o Estado cujo nome nós não podemos mencionar. Porque aí ele vai fazer o de sempre. Pousar de vítima. Eles são mentirosos contumazes. Nós temos até alguns vídeos sobre isso. I want to compare what the Israeli military are saying to what you know actually happened in Al-Shifa. The Israeli military say that during their operation, which they say was against Hamas and Islamic Jihad armed fighters, they say that they gradually isolated the patients, moved them out of the fighting zone per se, moved them to another building, and even provided water, food, and some level of medical assistance. I'm assuming medicines, but I don't actually know. Is that consistent with what you're hearing actually happened? Absolutely not. And the Israelis are known for being the most ardent liars. They lie about everything. Doctor, I look, the picture you paint is one of devastation. You'll know that the Israeli military say that they have killed and detained hundreds of Hamas militants within the Al-Shifa complex. Do you know if Hamas were there and were fighting with the Israelis? I am just shocked that we're still having this conversation. They executed tens of people point blank, including one of our colleagues, Dr. Ahmed Khalalati, who's a very experienced plastic surgeon, him and his mother, who's also a physician. They executed people point blank. And including many of our colleagues who've been detained now. We haven't heard back from them. Previous students of mine detained, young doctors detained. We don't know if they're dead or alive. They have been gone for over 100 days. So to say that this is a strategic targeting of Hamas is an insult to our intellect and our humanity. This is this is a destruction of people who heal. This is a direct targeting of healthcare workers. I just want to paint a very brief picture of what healthcare workers are telling me there. They're saying that when they leave the hospital, civilians give them civilian clothing because wearing scrubs is sticking a target sticker on their back. That is how systematically healthcare has been targeted. And frankly, you know, in the last 24 hours, what we've seen from Al-Shifa Hospital, what we've seen from Al-Aqsa Hospital, and what I worry is coming to the remaining hospitals of Gaza, of the Gaza Strip, because it has been the pattern and we will not ignore it, is a direct and systematic targeting of healthcare that is unjustifiable. Então,
Eles são mentirosos contumazes. E o esquema de se posar de vítima, oh meu Deus, estamos sendo atacados, nunca mais, 6 milhões. É o que eles sempre usam e é o que eles querem. O Irã os ataca e eles gritam para o mundo, para o Ocidente em particular, né? Nos defenda, somos vítimas. Fica fácil esquecer tudo que eles estão fazendo na faixa de Gaza, né? Contra o povo palestino. São vítimas, eternas vítimas. Então, conforme o jeito que os persas responderem, beneficia muito os iranianos. Perdão, os israelenses. Então eles têm que responder com cautela e cuidado. Como? A hora da resposta militar vai ser quando haver condição, existirem condições de destruir todas as pistas de pouso e decolagem existentes e possíveis e potenciais. Já explicamos o motivo. Que se for lançar um grande ataque contra qualquer país, contra qualquer alvo, vai ter que ser por aviação. Então a primeira coisa que você tem que desabilitar da entidade sionista é a aviação. Ela precisa ser desabilitada a qualquer custo. Certo? Porque como eles são um país minúsculo, não tem como invadir os vizinhos por terra, eles também não tem artilharia que presta. Eles terão que usar a aviação. Então é fundamental desabilitar a aviação. Deixa eu só comprar umas coisinhas para aproveitar que eu estou no mercadinho e dar uma dica para vocês. Sempre que vocês forem pescar, forem acampar, compre um absorvente íntimo. Nada melhor para estancar sangramento, hemorragia do que isso. Isso pode salvar a sua vida. Sempre que você, alguém que você gosta, for para a roça, repito, for pescar, compre um absorvente íntimo. Para o caso de machucado, você envolver ele é um curativo excepcional de emergência para evitar hemorragia e sangramento. Outra dica. Hoje em dia, muito do que eles vendem como canela não é canela, é cássia. Isso aqui é canela de verdade. Como é que eu sei? Tá vendo? Ela tá enroladinha, fina, como se fosse uma folha de papel. Isso é canela do Ceilão. Canela de verdade. Quando é aquela coisa grossa que mal faz uma volta, aquilo é cássia. Quando vocês forem comprar, essa aqui visualmente é fácil de ver. Mas em pó, você não vê diferença. Você sente, porque a canela de verdade é ardidinha. E a canela da China, né, cássia, ela só é amarga. Mas visualmente é difícil. Normalmente vai estar escrito canela da China. Canela da China não é canela, é cássia. Tem que ser canela do Ceilão. Visualmente, repito, é fácil de ver. Isso é canela verdadeira. Certo? Isso é canela verdadeira. É totalmente diferente nos efeitos colaterais, no que ela provoca. Até o gosto é diferente. Só o cheiro que é parecido. O interior é um troço complicado, gente. Passei para comprar uma carninha e o açougueiro não tava. Aí esperar, né? Fazer o quê? O preço é bom, o produto é de qualidade. Esperar. Mas voltando ao lance dos persas. A resposta militar vai ter que vir em algum momento. Eu expliquei para vocês. Ela vai ter que ser fulminante. Tem que ser fulminante e devastadora. Eu não estou falando em termos de vidas humanas. Eu estou falando do ponto de vista, aliás, mais estratégico do que tático. Por quê? Pensa comigo. O único ataque possível para o Estado ilegítimo é com a aviação. A artilharia deles é débil. Certo? O exército é fraco. Nós já falamos sobre isso. O exército dele é um exército de ocupação. Não tem atividade de combate real
há mais de 50 anos, desde a guerra de Yom Kippur. Há mais de 50 anos o exército deles no combate. E aí falamos sobre isso, falamos que é um exército terceirizado, que a logística é uma jossa, é ruim, é fraca, é débil. Então toda aquela força militar, aquilo é propaganda, como se diz, nós mostramos nos vídeos. Eles mentem insanamente, vivem da propaganda. O exército deles é ruim, é fraco. Como eu disse, é um exército de ocupação. Eles não estão preparados para combate real, certo? Eles certamente perderiam e perderão quando estiver que enfrentar outro exército, um exército mais especializado, profissional, estatal. Então a arma deles, considerando que eles também não têm artilharia, a artilharia deles é débil, é a aviação. Só que é exatamente esse o calcanhar de Aquiles. Por quê? Porque a aviação não se trata de derrubar os aviões. Você não precisa fazer isso. Basta destruir, reitero, as pistas de pouso e decolagem. Certo? Na verdade, você tem que impedir que os aviões decolem. Porque se eles decolar, nós sabemos que o Estado ilegítimo pode ter até 15 daquelas armas que fazem cogumelos. Certo? Não tem mais que isso. Ah, tem 80, 200. Não tem. Mentira. Pode ter até a bomba, mas não tem o núcleo. Certo? Então, do núcleo, eles têm 10 a 15. Então, você tem que impedir eles de decolar. Então, o ataque tem que ser fulminante em relação a todas as pistas de pouso e decolagem, as oficiais e as que existem. Como o país é minúsculo, você pode usar imagens de satélite do próprio Google. Mas é lógico que eles têm meios melhores. E você tem que considerar também que uma pista, uma rodovia grande e plana, no limite, pode servir para uma pista de pouso. Então, o local onde esses caças estão também pode ser identificado. Você tem que atacar eles antes deles voarem. Impedir eles de voar. Então, ataca os hangares, né? Ataca as bases e ataca as pistas. O ataque tem que ser fulminante, simultâneo e devastador. Aí depois disso, sem aviação, eles não são nada, eles não são ninguém. Isso tem que ser feito de uma vez. Tem que ser feito à noite, de preferência de madrugada. Considerando que eles são forças armadas terceirizadas, a chance de defesa é quase nula. Só que isso tem que ser feito quando os persas estiverem preparados, não quando a entidade quiser. Lembra a lógica que eles estão usando para cometer? A palavra começa com geno e termina com cídio contra o povo palestino? Que é fazer o mal de uma vez para quando o Ocidente não vai fazer nada, o Ocidente é cúmplice, né, parceiro deles. Quando o mundo vê, não há mais nada que possa ser feito, porque as crianças já se foram, as mulheres já se foram, os médicos já se foram, não tem mais ninguém. Certo? Então, eles estão querendo fazer isso para criar uma situação que não possa ser desfeita. A lógica fala para o outro lado. Um ataque fulminante e devastador, que destrua as capacidades militares deles de ataque. Você tem que destruir a capacidade deles de atacar. Sem a capacidade de atacar, vai restar eles se defender. Mas como eles vão se defender? Dentro do princípio da máxima humanidade, vamos tentar responder essa pergunta. Eles não estão acostumados a se defender. Quer dizer, se defender de crianças atirando pedra, se defender de enfermeira, de médico, de socorrista, de jornalista, de mulher e de criança, não é bem defesa, né? Como eles fazem 50 anos que não tem que se defender de um exército de verdade, não tem que se defender de homens, não tem mais ninguém vivo naquele país que saiba como fazer isso. Eles têm uma força de ocupação. Estão acostumados a ocupar, a reprimir. Certo? Isso que eles estão acostumados a fazer, cara. Se defender de verdade contra homens, não estão, não.
sem a aviação deles, eles não são ninguém. Porque o exército deles, como eu disse, é um exército de ocupação. Você acha que o exército deles tem condição de enfrentar o exército egípcio de 1 milhão de homens? O exército saudita? O exército iraniano, iraquiano? Sírio-libanês, Hamas, não tem a mínima condição, cara. Eles não dão conta. Simplesmente não dão. Certo? Até as terceirizadas chegaram com as fraldas para eles usarem, né? Os uniformes, com comida, com combustível. Cara, até isso acontecer, Tel Aviv já era. E aí nós temos que pensar, mais uma vez, dentro do contexto de máxima humanidade, sobre essa questão. Como assim? Tel Aviv, o Haifa, já era. Você poderia, mas isso seria terrivelmente errado, usar uns 50, 80 Fatah 2 e carregado com termobárica e solucionar aquela região superpovoada, aquela faixa de 120 km de comprimento e 20 de largura entre Asdod e o Acre, a cidade de Acre. Mas isso seria, as perdas humanas seriam devastadoras. Seria basicamente fazer o que eles estão fazendo com Gaza. E se nós não toleramos o que eles estão fazendo com Gaza, nós também não toleraremos, não podemos, moralmente falando, tolerar que outros façam com eles a mesma coisa. Mas então qual que é a alternativa? Os russos já deram a resposta com o que eles estão fazendo na Ucrânia. O que os russos estão fazendo na Ucrânia? Destruindo a infraestrutura energética. As usinas hidrelétricas, as termoelétricas, os nós de distribuição, estão deixando a Ucrânia nas escuras. Porque sem energia, não tem água. Não tem abastecimento de água se não tem energia. Certo? Não tem, cara. Não tem posto de combustível, não tem gasolina, não tem nada sem energia. Ora, se faltar água num país cheio de grandes rios, como a Ucrânia é um problema, imagina naquele deserto árido, pedregoso e superpovoado. Quanto tempo eles conseguem viver sem água agora que o verão está para chegar? Não é muito, não. É uma região super densa, né? As regiões metropolitanas de Haifa e Tel Aviv estão lá, uns 6 milhões de habitantes. Não tem água lá para 100 mil pessoas numa situação normal. Tem, porque eles dessalinizam a água do mar, eles tratam água já utilizada, reusam. Só que isso tudo é muito intensivo em consumo de energia, então destrui a infraestrutura energética. E simplesmente aquela população vai ter que sair por bem, olha só que fofo. Olha que humano, por bem, eles se retiram, não façam igual eles estão fazendo em Gaza, transformando uma prisão a céu aberto, onde não entra ninguém, não. Permita que eles saiam. Podem sair pacificamente. Eu não sei se a Síria vai aceitar eles, se o Líbano vai, se o Egito vai, se a Arábia Saudita vai. Até lá acho que a Arábia Saudita vai ser dona da Jordânia. Mas sempre resta o mar, né? A questão aqui é que a imprensa ocidental ficaria apoplética. Os Estados Unidos ficariam ensandecidos. 6 milhões, nunca mais. Aquilo que eles estão se recusando a ver em Gaza, eles enxergariam com cada detalhe nessa faixa litorânea. Quando, sem defesa, porque sem aviação, as forças do Egito vindas do sul, iraniano-iraquianas vindas do leste, sírio-libanesas vindas do norte, começassem a entrar na entidade e eles não podendo fazer nada, porque não tem mais pista, né? Não tem mais energia. Aí eles ficaram loucos. Para acalmar o Ocidente, é fácil, fecha o Estreito de Hormuz. Nada como petróleo a $300 o barril para trazer o Ocidente de volta à sanidade. Certo? Se for preciso, soltar, ficar nervosinho, basta a federação, sei lá, Varsóvia, né? Bucareste, não estão ficando agitadas? Então, leva até eles uma visita do senhor Quinjal, do senhor Circo, para o Ocidente só se lembrar de como as coisas funcionam. Então eu garanto que eles ficariam nervosos, esperneariam, mas
no fim aceitariam, né? Os estágios do luto, o último é a aceitação. Então, Ocidente, prepare-se.